Olá, a paz de Cristo e o amor de Maria. Boa tarde, boa noite para você que vai ouvir de noite e bom dia para você que vai ouvir ou assistir de dia. Bom, meu nome é Lucas, eu sou da equipe do podcast Ave Cristão. Hoje a nossa live teve que ser mais cedo por algumas questões, mas Deus abençoe cada um de vocês. Bom, para quem não sabe, nós estamos rezando todos os dias um salmo durante todo o tempo da quaresma. A gente iniciou na quarta-feira de cinzas e vamos encerrar no domingo de Ramos, beleza? Hoje nós vamos pegar o salmo 15, 14. Pode ser que varie um pouquinho de Bíblia para Bíblia. Ontem a gente tomou um salmo, a gente avançou um salmo a mais, mas aí a gente vai pegar o que faltou, beleza? Pode ficar tranquilo, então vamos rezar então. Convido você a pegar sua Bíblia, no Salmo 15, 14, né? Então vamos lá então, ou 14, 15, vai depender da tradução da sua Bíblia. Ela fala mais ou menos assim: Javé, quem pode hospedar-se em tua tenda, beleza? E antes de começar, eu convido você a fechar teus olhos, se você não tiver encontrado, né? A gente tiver encontrado a passagem, que e vamos invocar a Santíssima Trindade. Iniciamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores, aquela a mãe de Jesus, que acompanhou Jesus desde da sua gestação até o Calvário, quando Cristo morreu na cruz e depois o acompanhou até a sua subida aos céus. Peçamos a intercessão dela, que sofreu junto com seu filho, Nossa Senhora das Dores. Rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pedindo a ação do Espírito Santo em nossas almas, em nossos corações, em nosso interior, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz, com o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu quero aproveitar, né, e pedir para vocês, neste momento, neste dia, já para pensar qual intenção você quer rezar durante esse período, né, desse encontro nosso de hoje. E eu acrescento hoje a intenção do ex-pároco da minha paróquia, Nossa Senhora do Rosário de Fátima de Viçosa, que atualmente é bispo, o Dom Geraldo, que se encontra agora em tratamento depois de uma descoberta de câncer de rins. Também quero pedir a tua oração nesta hora pelo nosso Papa, o Papa Francisco, que também se encontra enfermo, né, em seu tratamento hospitalizado. E rezo também nesta hora, intenção de todos os doentes do mundo inteiro, todos os enfermos, todos aqueles também que só Deus sabe, né? Já estão na sua hora da última batalha, preparando para entrar no reino dos céus, para tomar a decisão maior das suas vidas, da sua alma, que é no último segundo da sua vida, entre escolher por Deus e permanecer escolhendo por Ele, ou desistir dele, para que eles escolham por Deus e permaneçam na graça de Deus, ainda que precisam passar pelo purgatório para alcançar os céus. Quero pedir para você nessa hora, seja intercessor também. Hoje, dia dedicado a São José, esse dia que está sendo gravado e publicado, essa live é dia 19 de março. E que São José interceda por todas essas situações, todas as nossas necessidades espirituais e temporais, todas essas situações. São José, valei-nos. São José, valei-nos. São José, valei-nos. Entreguemos também os nossos corações e tudo, e que nosso coração deseje a Deus acima de todas as coisas. Vamos para a leitura da Bíblia. Leitura do Salmo. Salmo 15, 14. E diz assim, Salmo de Davi, versículo 1, Salmo de Davi. Yahvé,
Quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade e pratica justiça. Fala a verdade no coração e não deixa a língua correr. Nada lesa seu irmão, nem insulta seu próximo. Despreza o ímpio com o olhar e honra os que temem Yahvé. Jura com dano próprio, sem se retratar. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Feche teus olhos nesse momento e deixe que essa passagem penetre a tua alma, como o orvalho que cai pela manhã sobre o solo. E a primeira pergunta é: qual é o sentido desse salmo? Qual que é a emoção? O que Deus quer falar conosco por este salmo, este dia, nesta oração nossa? Yahvé, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem habita, quem pode habitar em teu monte santo, sagrado? Como nós sabemos que depois que Jesus Cristo veio ao mundo, ressuscitou e subiu aos céus, ele mudou a forma de entender a Escritura por inteiro. Antes, as pessoas entendiam o Monte Sagrado, poderiam entender, como até mesmo parte dali, de própria Israel. Mas lembrando que existe uma nova Jerusalém, um novo Israel no céu, que é a nova Caná, a nova Terra Santa, que é o reino de Deus. E esse reino a gente começa a experimentar a partir daqui da terra, pela nossa procura por Jesus Cristo, pela nossa luta em fazer as coisas certas. E é habitar com Deus no Monte Santo dele, onde estarão todos os anjos, os santos, todos aqueles que guardaram a Deus. E aí, para entrar lá, só pode entrar quem anda com integridade, quem pratica a justiça, quem fala a verdade no seu coração e não deixa a língua correr, ou seja, não deixa, não fala demais, mas se cala. Não deixa que da tua língua brotar fofoca. A fofoca tem até um outro nome, e eu agora não consigo recordar o nome do pecado da fofoca em si. O dizer mal das pessoas, o mentir, o lesar o irmão pela língua, tudo isso é pecado. Sendo pecado, afasta-nos de Deus. Tanto que Jesus Cristo, ele disse, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a boca fala de muita fofoca, vai falando de fofoca, vai falando mal dos outros, inventando mentiras, usurpações, todos esses sentidos ruins, quer dizer que o coração está impuro, está ruim, cheio de maldade. E logo, se a gente morrer nesta hora, talvez, pode ser que a gente não alcance o céu. Por isso que é necessário a gente buscar a todo momento, até o nosso último segundo de vida, se converter por inteiro, ser totalmente de Deus, ou seja, se santificar. Se Deus nos dá mais um segundo de vida, aproveitemos esse segundo de vida para sermos melhores, porque corre risco da gente se apresentar diante do juízo eterno, do juízo de Deus, e a gente ser rejeitado. E como a gente já refletiu, né, nos últimos encontros, Deus, ele quer a gente por inteiro.
até mesmo no íntimo da nossa alma, porque ele sonda o nosso coração por inteiro. Ele sabe qual é o pensamento dos bons e dos perversos. E será que nós estamos do lado dessas pessoas que agem com integridade e justiça? Que fala a verdade no coração, nem é só pela boca, é no coração também? Ou será que a gente tem lesado nosso irmão, a gente tem fofocado, tem deixado a nossa língua correr, falado demais, 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 em vez de aguardar os momentos em que a gente deve se calar, como diz lá no livro do Eclesiástico, né? Tem, tudo tem um tempo debaixo do trono de Deus, tempo de falar, tempo de calar. E nesse sentido, será que a gente tem calado na hora que a gente precisa de calar? Tem até um ditado que diz assim, né, ditado popular, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Acaba que pode ser, né? Pela forma da gente falar, a gente vai ser condenado não por questão de ação só apenas de Deus, mas também a gente pode ser levado pela raiva das outras pessoas, atiçado, né? Esse termo é talvez nosso da língua mineira, né? A gente pode provocar a ira, a raiva das outras pessoas e nesse sentido a gente não sendo perseguido por Deus, mas sendo por, tipo, seguir a Deus, mas sendo perseguido de uma forma justa, pela forma como a gente está punindo, como a gente está falando mal das outras pessoas, a gente acaba correndo risco de ser atacado. Mas aí dessa forma, não porque a gente ama a Deus e de forma injusta, mas por forma justa, entendeu? Por forma, tipo assim, com motivo certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Às vezes a brincadeira que a gente faz pode parecer bem pequenininha, mas a forma como a gente fala ela pode machucar o coração do nosso irmão, nossa irmã, e acabar provocando o pecado nela, ser uma ocasião de pecado na vida dela. E às vezes, por falta de amor ainda a Deus, ela se afasta de Deus, afasta da igreja, por causa daquela palavra que a gente falou, que se viu como uma pedrinha a mais em cima daquele carro, daquela, que estava em cima do precipício, prestes a cair. E aí a gente se tornou ocasião de queda para outra pessoa pela nossa língua, né? Em nada lesa o seu irmão. Ou seja, a gente não procura machucar ou deixar nosso irmão no prejuízo. Por exemplo, o roubar, nesse caso, o mentir em relação ao nosso irmão, de várias formas, né? O insultar o nosso próximo. Tudo isso faz com que a gente perca o céu. A gente perca esse monte sagrado, onde Deus nos convidou para morar com Ele, nas moradas em que Cristo estava preparando para nós. Desprezar o irmão, o ímpio, com olhar, é o desejo de Deus. Ou seja, desprezar o ímpio nesse sentido é, se a gente sabe que alguém está fazendo mal, está fazendo algo errado, a gente sabe que é errado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, do jeito que a gente vai falar dele, a gente está caindo na lábia dele, fazendo com que aquilo que ele queria que acontecesse vai ser feito, entendeu? A gente não pode dar trela, porque às vezes aquela outra pessoa está querendo provocar a gente. E às vezes, pela forma nossa de dizer e de agir, a gente caiu na armadilha que a pessoa criou. E nesse sentido também na armadilha que o mal criou para nos enganar, para nos fazer cair. Então, se tem alguém falando mal da gente, fazendo mal para a gente, Jesus ele nos ensinou a perdoar. E não deixar que a nossa raiva se torne pecado, como o próprio, se eu não me engano, São Paulo disse, que a vossa raiva não se torne pecado. Por quê? Se a gente bater de volta, se a gente blasfemar, se a gente falar mal da outra pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe um limite entre o falar do errado, profetizar que a pessoa está falando, fazendo algo errado, denunciar, e o julgar. Porque na mesma medida que a gente julga os outros, a gente vai ser julgado. E aí, nesse sentido, a gente cai na armadilha. E caindo na armadilha, corre risco de a gente perder o céu também. Entendeu? É por isso que Cristo ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando ele tomou pela mão aquela mulher que foi jogada ao chão, aos pés dele, para ser condenada por causa do crime de adultério, do pecado de adultério.
E aí Jesus, ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aos poucos todo mundo foi saindo. Ou seja, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nas armadilhas das pessoas, mas na armadilha do inimigo de Deus, que nos tenta afastar de Deus. Mas que honra os que temem Yahvé. Ou seja, a gente também tem que valorizar quem faz o bem, quem honra a Deus. Por exemplo, a gente ouve a história dos santos. Por que, que os santos são louvados na terra? Lembrando que o louvor é dos vencedores, só a adoração que é dedicada apenas a Deus. O louvor pode ser dado a qualquer pessoa de honra. Por exemplo, Nossa Senhora é louvada, venerada, que é um ato diferente da adoração. Isso a gente explicou no episódio sobre São José. Recomendo você acompanhar aí nos nossos podcasts. No São José e também no episódio sobre devoções, tá? E aí, nesse sentido, a adoração é somente a Deus. A gente tem que honrar aqueles que fazem bem, aqueles que temem a Deus de verdade. Por exemplo, se a gente vê que tem uma figura, uma pessoa que honra a Deus de verdade nas suas ações, suas práticas, a gente toma cuidado só para não fazer com que a pessoa caia no pecado. Mas quando a gente fale bem e aponte o bom exemplo dessa pessoa para ensinar as outras pessoas a verem que é possível, sim, a gente agir bem nessa terra. Toma cuidado só para não exaltar suas próprias boas atitudes. Por quê? Assim a gente corre risco de ser tentado na soberba, de se sentir maior do que o outro, a gente cresce demais, e aí, nesse sentido, a gente começa a correr risco de começar a acreditar que a gente não depende de Deus, ou começar a fazer isso sem perceber que a gente não depende de Deus, pensar essas coisas erradas que vão fazer com que a gente perca o céu também. Quem não, quem jura, né, no caso, com dano próprio, sem retratar. Jurar com dano próprio. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem jura com dano próprio sem retratar. Por exemplo, se a gente comete pecado, a gente tem que resolver os problemas. Se tem um irmão nosso que a gente machucou ele, a gente tem que correr atrás de conversar com ele, de pedir perdão. Mas se acabar que essa pessoa ou já faleceu, ou ela está muito distante, peçamos primeiro perdão a Deus e deixa Deus conduzir a nossa alma, a nossa vida na vontade dele, para a gente resolver os nossos problemas, nossas complicações de acordo com a vontade dele. Quem não empresta o dinheiro com usura, ou seja, quem não empresta desejando receber em troca a devolução, ou até pior ainda, querer receber juros daquilo que se empresta. Na lógica humana, a gente pode ganhar, multiplicar o nosso dinheiro investindo e por aí vai. Mas quando uma pessoa pede algo emprestado para a gente, empreste ele. Se você tiver condições, pensa direitinho, é claro, você tem todo o direito de comer, de medir, tomar cuidado com isso tudo. Mas se a gente emprestar querendo receber algo em troca ou algo maior, entenda, o tesouro que você poderia receber no céu você não vai ter, que é o tesouro de emprestar sem querer receber nada em troca, entendeu? Isso Jesus Cristo nos ensina. E a gente já refletiu até sobre isso, acho que se eu não me engano, em alguns dos nossos episódios sobre o Evangelho de São Mateus. E aí, voltando, né? Nem aceita suborno contra o inocente, ou seja, aceitar suborno, aceitar dinheiro para fazer algo contra uma pessoa que é inocente, contra uma pessoa que não tem como se defender, que não cometeu crime nenhum, entenda, isso vai te tirar do céu. Você não consegue entrar no reino dos céus. Então, se você reconhece que você está fazendo coisas erradas assim, se a gente reconhece isso, a gente tem que correr atrás de se confessar, de pedir perdão a Deus, de se retratar, de buscar fazer a penitência, né? A nossa fé católica ensina que a gente tem que confessar os nossos pecados e procurar o sacramento da confissão, procurar um sacerdote, porque assim Deus ele vai dar a bênção da a absolvição dos nossos pecados e nossa alma ficar limpa. E a gente vai poder procurar a nossa santificação na terra, sendo e tendo aquele peso dos pecados jogados, lançados na cruz de Cristo. Quem age deste modo jamais vacilará, ou seja, quem age dessa forma não vai vacilar.
Eu convido você, então, nessa hora, a fechar os teus olhos e rezar em cima desse salmo que você está refletindo nessa hora. Vai pensando agora no teu coração, sentindo, vai pedindo para Deus aquilo que o salmo vai te orientando a pedir nesta hora. E eu vou interceder por você. Senhor Jesus, queremos te pedir, por favor, Senhor, interceda por nossas almas, interceda por nós, para que a gente possa hospedar na morada santa, nas casas, nas moradas que o Senhor tem preparado para nós no céu, no paraíso. Senhor, ajudai-nos a agir com integridade, andar com integridade, sermos justos, praticarmos a justiça. Ensina-nos a falar a verdade em nossos corações e da boca para fora, agir com verdade, com carinho, com amor que o Senhor nos ensina a agir. Senhor Jesus, queremos te pedir também, ajudai-nos a refrear a nossa língua, para que a gente não fale de fofoca, para que a gente não fale palavras a mais daquilo que o Senhor falaria, e que a gente não fira nossos irmãos com a nossa língua, que a gente não lese o nosso irmão com as nossas ações e até mesmo com as nossas omissões, Senhor Jesus. Ajudai-nos a não insultar o nosso próximo, a desprezar o ímpio com o olhar, para que o seu pecado não seja exaltado, mas sim o pecador seja amado de acordo com o Senhor nos ensina a amar. Ajudai-nos, Senhor, a honrar os que temem o vosso Pai que está no céu. Ajudai-nos, Senhor Jesus, a não procurar cair no pecado de jurar em vão, ou jurar pelo seu santo nome, pelo seu santo monte, jurar pelo Senhor, mas que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não, Senhor Jesus. Ajudai-nos a não emprestar o nosso dinheiro com usura, querendo receber algo em troca, meu bom mestre e rei. Ajudai-nos a dar com o coração, a dar de graça aquilo que o Senhor mesmo nos dá de graça, e ajudar o nosso próximo com aquilo que o Senhor nos dá de dons. Senhor Jesus, ajudai-nos a não aceitar subornos contra o inocente, e agir deste modo, como o Senhor nos ensinou a agir pelo teu testemunho aqui na terra, Senhor Jesus, de todas as suas boas ações que o Senhor fez enquanto o Senhor caminhava no nosso meio e que deixou escrito nas Escrituras Sagradas, na Santa Palavra, e pelos e que o Senhor ensinou através do teu Espírito Santo, através do testemunho da igreja, Senhor Jesus. Ajudai-nos, Senhor Jesus. Eu quero colocar nesta hora, Senhor Jesus, em tuas mãos a Igreja Católica, o Papa Francisco, o Bispo Dom Geraldo, todos os bispos do mundo inteiro, o meu Bispo Dom Ayrton, da Diocese de Mariana, todos os bispos do mundo inteiro, a Igreja Católica do mundo inteiro, nossos irmãos e irmãs de outras denominações cristãs e aqueles de outras religiões que não conhecem a Ti, Senhor Jesus. Nossos irmãos e irmãs que são ateus, para que alcancem a Tua misericórdia e Te conheçam, por todos aqueles que precisam de oração nessa hora, por todos aqueles que nos escutam, que vão nos escutar ainda, todos os ouvintes do podcast Jovem Cristão, todos aqueles que se afastaram por causa dos nossos pecados, Senhor Jesus, todos aqueles que nós ferimos, que sejam curados pela tua misericórdia, Senhor, pelas almas do purgatório que alcancem os céus. Tudo isso te pedimos, Senhor Jesus, por intercessão de tua amada mãe, a Virgem Maria, e de seu pai adotivo aqui na terra, São José. E pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Ajudai-nos junto com teu Pai, nosso Pai do céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, padroeiro do protetor das famílias, padroeiro dos moribundos, rogai por nós. Amém. E esse foi o dia de hoje. Convido a vocês a participarem também amanhã da live. Fique atento às nossas redes sociais para que você possa acompanhar as nossas futuras orações, né, com salmos. Escutem nossos episódios do podcast Jovem Cristão. Amanhã, por sinal, quinta-feira, sai um episódio novo toda quinta-feira, tá bom? Que Deus abençoe muito todos vocês. E a gente se fala, né, e se vê no próximo dia. E antes da gente se despedir, perdão, invoquemos a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, nossas famílias, todos aqueles que o escutam, o nosso podcast Jovem Cristão, nossos equipe podcast, e clamemos a invocação da Santíssima Trindade. E sobre todos nós, e permaneça para sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é isso, gente. Até amanhã, na paz. Com Deus, Nossa Senhora. Tchau. Perfeito, perfeito, perfeito.